Existe um segredo atravessando o cosmos neste exato momento. Um segredo que pode reescrever tudo o que acreditávamos saber sobre aquele que talvez seja o maior mistério da história da radioastronomia. Estamos falando do sinal WOW. Estamos falando de algo que acabou de cruzar nosso caminho vindo das profundezas do espaço interestelar. Algo que pode finalmente nos dar a resposta que procuramos há quase 5 décadas. Na noite de 15 de agosto de 1977, no Observatório Big Ear da Universidade Estadual de Ohio, um computador registrou uma sequência de dados que fez um astrônomo chamado Jerry Eyman escrever uma única palavra ao lado da impressão: "Uau!". Aquele sinal durou exatos 72 segundos. 72 segundos que desafiaram toda a compreensão científica da época. A intensidade era 30 vezes superior ao ruído de fundo cósmico. A frequência, próxima a 1420 MHz, estava na chamada janela de água, uma faixa do espectro eletromagnético considerada ideal para transmissões interestelares, porque sofre pouca interferência natural. E então, tão abruptamente quanto surgiu, o sinal desapareceu. Nunca mais foi detectado, nunca mais se repetiu. Desde aquela noite, o sinal WOW se tornou um fantasma. Uma assombração científica que persegue radioastrônomos, físicos e todos aqueles que ousam olhar para o céu noturno e perguntar: estamos sozinhos? Dezenas de explicações foram propostas. Interferência terrestre, reflexos de satélites, emissões de cometas. Nenhuma delas resistiu ao escrutínio completo. O sinal permaneceu ali, suspenso entre o explicável e o impossível, entre a ciência e algo maior. Mas agora, algo mudou. Algo que estava viajando pelo vazio interestelar há milhões de anos finalmente entrou em nosso campo de visão. E quando os cientistas calcularam sua trajetória, quando mapearam sua origem celeste, quando confrontaram os dados com aquele registro de 1977, uma possibilidade surgiu. Uma possibilidade tão improvável que parece quase impossível. E ao mesmo tempo, tão perfeitamente alinhada que não pode ser ignorada. O objeto se chama 3I Atlas. O terceiro visitante interestelar, confirmado em nosso sistema solar. Um corpo celeste que não pertence ao nosso quintal cósmico, que não orbita nosso Sol, que veio de outro lugar na galáxia e que está apenas atravessando nosso espaço em sua jornada infinita pelo vazio. E aqui está o que faz o coração acelerar. Quando os astrônomos traçaram a posição de onde o 3I Atlas estava em 1977, eles descobriram algo extraordinário. Ele estava na mesma região do céu de onde o sinal WOW foi detectado. A mesma região. A constelação de Sagitário. O mesmo setor celeste que o radiotelescópio de Ohio estava observando naquela noite de agosto. Agora, antes de prosseguirmos, é fundamental entender a magnitude desta coincidência. O céu noturno não é pequeno. Quando dividimos a esfera celeste em coordenadas, quando fragmentamos o cosmos em setores observáveis, estamos falando de uma imensidão quase incompreensível. A probabilidade de um objeto interestelar aleatório estar precisamente na mesma linha de visão de um sinal de rádio detectado décadas antes não é apenas pequena. É 0,6%, menos de 1%. Uma chance em aproximadamente 167. Se você jogasse um dado de 167 faces, precisaria acertar um número específico em uma única tentativa. Essa é a improbabilidade que estamos enfrentando. Essa é a estranheza matemática que não pode ser facilmente descartada. Então surge a pergunta inevitável, a pergunta que transforma a curiosidade em obsessão. Seria o 3I Atlas a fonte do sinal WOW? Poderia este visitante interestelar ter emitido aquela transmissão de rádio enquanto viajava pelo espaço profundo? E se sim, o que isso significaria? O que isso nos diria sobre a natureza do universo e sobre o que existe além da proteção reconfortante de nossa pequena estrela amarela? Para responder a essa pergunta, precisamos adentrar o território da física pura. Precisamos calcular. Precisamos transformar mistério em matemática e ver o que emerge do outro lado. Os cientistas fizeram exatamente isso. Eles pegaram os dados do sinal WOW, sua intensidade, sua frequência, sua duração, e trabalharam de trás para frente. Se assumirmos que o sinal veio do 3I Atlas, se assumirmos que aquele objeto interestelar foi a fonte, então quanto de energia seria necessário para produzir um sinal tão intenso atravessando anos-luz de espaço vazio? A resposta é brutal em sua simplicidade e aterradora em suas implicações. Aproximadamente 1 gigawatt de potência. 1 bilhão de watts. Para colocar isso em perspectiva, uma usina nuclear média na Terra produz cerca de 1 gigawatt de energia elétrica. Estamos falando da potência de uma das maiores estruturas energéticas já construídas pela humanidade.
E estamos falando de transmitir essa energia não através de cabos de cobre ou linhas de alta tensão, mas através do vácuo do espaço, através de distâncias que fazem a jornada da Terra até Marte parecer uma caminhada até a esquina. E isso nos leva a um território desconfortável. 1 gigawatt não acontece por acidente. Fenômenos naturais podem produzir emissões de rádio, pulsares, quasares, estrelas de nêutrons, mas eles geralmente cobrem um espectro amplo de frequências. O sinal WOW era estreito, focado, quase cirúrgico em sua precisão, como se alguém tivesse sintonizado um transmissor em uma frequência específica e apertado o botão de enviar. E então, após 72 segundos, desligado o equipamento. Mas aqui está onde a realidade começa a se dobrar sobre si mesma. O 3I Atlas não é uma nave espacial. Não é uma estação transmissora flutuando pelo cosmos. É um cometa. Ou pelo menos, parece ser um cometa. Observações fotométricas mostram uma cauda de desgaseificação, o brilho característico de gelo sublimando sob a radiação solar. É um pedaço de rocha e gelo congelado ejetado de algum sistema estelar distante, vagando pela galáxia por eras incontáveis até cruzar, por puro acaso, nosso pequeno canto do universo. Então, como um cometa poderia transmitir um sinal de rádio de 1 gigawatt? A resposta óbvia é: não poderia. Não naturalmente. Não através de processos físicos conhecidos. E é exatamente aqui que o mistério se aprofunda. É aqui que a explicação racional começa a dar lugar a algo mais perturbador. Porque se esse objeto interestelar realmente foi a fonte do sinal WOW, então ou nossa compreensão de física cometária está fundamentalmente equivocada, ou este não é um cometa comum. Ou ele carrega algo, ou ele é algo. Precisamos falar sobre Avi Loeb, professor de astrofísica em Harvard, ex-diretor do Departamento de Astronomia, uma das vozes mais polêmicas e provocadoras da ciência contemporânea. Loeb é conhecido por uma posição que faz muitos de seus colegas desconfortáveis. Ele acredita que devemos levar a hipótese de tecnologia extraterrestre muito mais a sério do que a comunidade científica tradicionalmente permitiu. Quando o primeiro visitante interestelar, Oumuamua, passou pelo Sistema Solar em 2017, Loeb foi um dos poucos cientistas de alto nível a sugerir publicamente que sua forma incomum e seu comportamento acelerado e inexplicado poderiam indicar origem artificial. Agora, com o 3I Atlas e a possível conexão com o sinal WOW, Loeb voltou a acender o debate. Em artigos recentes e entrevistas, ele argumenta que a ciência mainstream sofre de um viés conservador profundo quando se trata de busca por inteligência extraterrestre. Nós procuramos por sinais de rádio direcionados à Terra, por mensagens deliberadas, por tentativas óbvias de contato. Mas e se a realidade for mais sutil? E se sinais não intencionais, transmissões acidentais, comunicações entre artefatos viajando pelo espaço profundo estiverem atravessando a galáxia constantemente e nós simplesmente não sabemos reconhecê-los? A proposta de Loeb não é que esse objeto seja uma nave alienígena disfarçada de cometa. Isso seria ficção científica barata. A proposta é mais sofisticada e, de certa forma, mais inquietante. E se objetos interestelares naturais, cometas, asteroides, fragmentos de sistemas planetários destruídos, ocasionalmente carregassem consigo artefatos, sondas minúsculas, transmissores, equipamentos de monitoramento projetados para durar milhões de anos, alimentados por decaimento radioativo ou por processos que ainda não compreendemos, enviando ocasionalmente pulsos de rádio como faróis silenciosos atravessando a noite cósmica? Parece absurdo até você fazer as contas. A Via Láctea tem aproximadamente 200 bilhões de estrelas. Se apenas uma fração infinitesimal dessas estrelas já abrigou civilizações tecnológicas, se apenas uma fração dessas civilizações lançou sondas interestelares, o número de artefatos derivando pela galáxia poderia ser astronômico, e objetos interestelares são abundantes. Estimativas recentes sugerem que pode haver trilhões deles apenas na nossa vizinhança galáctica imediata. A maioria nunca será detectada. A maioria permanecerá invisível, passando através de nosso sistema solar sem nunca ser notada. Mas, ocasionalmente, um deles cruza a linha de visão de nossos telescópios. E, ocasionalmente, talvez, um deles transmite. Agora, é absolutamente crucial manter a perspectiva científica aqui. Correlação não é causalidade. O fato de o 3I Atlas ter estado na mesma região celeste do sinal WOW em 1977 não prova que ele foi a fonte. Aquela probabilidade de 0,6%, por mais improvável que seja, não é zero. Coincidências acontecem. O universo não tem obrigação de fazer sentido para nós, e existem explicações alternativas que precisam ser consideradas. Uma possibilidade é que o sinal WOW tenha vindo de uma fonte estacionária no espaço profundo,
Uma estrela distante, um sistema planetário, uma civilização transmitindo sinais em todas as direções. E o 3I Atlas simplesmente estava passando pela frente dessa fonte no momento exato da observação, como um carro passando na frente de um farol distante. Isso explicaria o alinhamento geométrico, sem exigir que o cometa em si fosse a origem do sinal. Mas essa explicação tem seus próprios problemas. Por que o sinal nunca mais foi detectado? Por que apenas 72 segundos? Por que aquela intensidade extraordinária seguida por silêncio absoluto? Outra possibilidade, menos romântica, mas cientificamente sólida, é que o sinal WOW foi de fato um fenômeno natural que ainda não compreendemos completamente. O universo está cheio de processos físicos exóticos que desafiam a intuição, magnetares que produzem explosões de energia que fariam nosso Sol parecer uma vela, buracos negros que emitem jatos de partículas a velocidades próximas à da luz. Talvez exista algum mecanismo cometário desconhecido, alguma interação entre gelo sublimando, campos magnéticos e plasma ionizado que possa, sob condições extremamente raras, produzir um pulso de rádio intenso e focado. Seria necessário um alinhamento extraordinário de variáveis, uma configuração física tão improvável quanto ganhar na loteria. Mas improvável não é impossível. A NASA, a ESA, o JPL, nenhuma das grandes agências espaciais tem equipamento posicionado para interceptar objetos interestelares com o tipo de velocidade necessária para um encontro próximo. Quando o 3I Atlas desaparecer, além de nosso alcance observacional, qualquer chance de estudá-lo de perto desaparecerá também. E com ela, talvez, a melhor oportunidade que já tivemos de responder à pergunta sobre o sinal WOW. Existem propostas. Cientistas do MIT e do Laboratório de Propulsão a Jato têm trabalhado em conceitos para missões de interceptação rápida de objetos interestelares. Sondas equipadas com sistemas de propulsão avançados, capazes de alcançar frações significativas da velocidade da luz, prontas para serem lançadas assim que um novo visitante for detectado. Mas essas são apenas propostas. Desenhos em quadros brancos. Simulações em computadores. A realidade da engenharia espacial é brutal e lenta. Construir e lançar uma missão desse tipo levaria anos, talvez décadas, e objetos interestelares não esperam. Eles atravessam o nosso sistema solar em questão de meses, efêmeros como estrelas cadentes, e então desaparecem na imensidão. Há algo profundamente melancólico nisso. Algo que toca a essência da condição humana. Estamos presos a este planeta, olhando para o cosmos através de janelas estreitas, capturando apenas fragmentos do que existe lá fora. E quando algo extraordinário aparece, quando o universo nos oferece um vislumbre do desconhecido, mal temos tempo de reagir antes que ele desapareça novamente. É como tentar segurar água nas mãos. Por mais rápido que fechemos os dedos, por mais desesperadamente que nos esforcemos para capturar o momento, ele escorre através das fendas e se perde. Mas talvez essa seja exatamente a lição que o universo está tentando nos ensinar. Talvez o sinal WOW nunca tenha sido destinado a ser decifrado completamente. Talvez ele tenha sido um lembrete, um sussurro atravessando a escuridão cósmica dizendo: você não está sozinho, mas também não está no centro de nada. O universo é vasto além da compreensão, é antigo além da imaginação, e está cheio de mistérios que podem ou não se revelar em seu tempo, não no nosso. Considere por um momento a escala temporal envolvida aqui. O 3I Atlas viajou pelo espaço interestelar por quanto tempo? Milhões de anos, quase certamente. Talvez dezenas de milhões. Ele foi ejetado de algum sistema estelar distante, em uma época em que a Terra era radicalmente diferente do que é hoje, quando os dinossauros ainda caminhavam pela superfície, ou quando os primeiros mamíferos estavam apenas começando a evoluir, ou quando a vida ainda era nada além de organismos unicelulares flutuando em oceanos primordiais. E durante todo esse tempo, ele viajou, silencioso, congelado, atravessando o vazio entre as estrelas a uma velocidade que faria o mais rápido dos nossos foguetes parecer estar parado. E então, por puro acaso, por um alinhamento de física e geometria que desafia qualquer planejamento consciente, ele cruzou nosso sistema solar. Ele passou próximo o suficiente para ser detectado. Ele estava no lugar certo, no momento certo, apontado na direção certa. E talvez, apenas talvez, ele transmitiu. Ou algo nele transmitiu. Ou algo que ele estava transportando decidiu, por razões que nunca poderemos conhecer, enviar um pulso de energia eletromagnética em nossa direção. 72 segundos de um sinal que mudaria a forma como pensamos sobre nosso lugar no cosmos. Ou talvez tudo isso seja apenas uma coincidência extraordinária. Talvez o sinal WOW tenha vindo de outro lugar completamente. Talvez o 3I Atlas seja exatamente o que parece ser. Um pedaço de gelo e rocha sem nenhuma importância especial além do fato de ter vindo de outro sistema estelar.
Talvez estejamos vendo padrões onde não existem padrões, conectando pontos que não deveriam ser conectados, construindo narrativas de esperança e mistério, porque não conseguimos aceitar que o universo possa ser, no final das contas, silencioso e vazio. Mas aqui está o que sabemos com certeza. O sinal UAU foi real. Ele está registrado, impresso em papel, arquivado. Jerry Emmon não imaginou aqueles números. Aquele pico de intensidade não foi um erro de calibração. Algo aconteceu naquela noite de agosto de 1977. Algo atravessou 72 segundos do tempo e deixou uma marca. E agora sabemos que um objeto interestelar estava exatamente onde aquele sinal foi detectado. Não aproximadamente. Mantemos viva a possibilidade de que um dia, talvez não hoje, talvez não em nossa geração, mas algum dia, receberemos uma resposta. E quando esse dia chegar, quando finalmente ouvirmos de novo aquele sussurro atravessando a imensidão, quando detectarmos outro sinal que desafia explicação e demanda compreensão, talvez olharemos para trás e perceberemos que o sinal UAU foi apenas o começo. Não o fim de um mistério, mas a abertura de uma porta. Uma porta que permanece entreaberta, deixando escapar um fio de luz para a escuridão, convidando-nos a atravessar e descobrir o que existe do outro lado. Por enquanto, tudo o que temos é a pergunta. E a memória de 72 segundos em agosto de 1977, quando algo atravessou o silêncio e nos lembrou de que o universo pode estar observando. Sempre esteve e sempre estará.